Sequência do Santo Evangelho segundo Lucas. Naquele tempo, indo Jesus de viagem para Jerusalém, atravessou a Samaria e a Galiléia. Ao entrar numa aldeia, vieram-lhe ao encontro 10 leprosos. Tendo parado a uma certa distância, ergueram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tende compaixão de nós. Ao vê-los, disse-lhes: Ide mostrar-vos aos sacerdotes. Ora, aconteceu que no caminho ficaram curados. Um deles, ao ver-se curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz, vindo prostrar-se aos pés de Jesus e agradecendo. E este era um samaritano. Jesus, porém, observou-lhe: Mas então não foram curados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou, pois, quem voltasse e desse glória a Deus, senão este estrangeiro. Depois disse a ele: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. E pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Celebra essa Santa Missa pela alma de José Carlos, missa de 7º dia, o pai da irmã Catarina e do Cleverson, e pela recuperação de Marisa. Nós vimos durante estes últimos domingos, a Igreja escolheu os Evangelhos exatamente para nos mostrar a misericórdia de Jesus para conosco. Vimos no domingo retrasado a Igreja nos mostrando Jesus curando um surdo-mudo. Semana passada a parábola do bom samaritano, mostrando que Jesus é este samaritano que desce do céu e vem a nós para nos curar das feridas. E hoje a Igreja nos mostra Jesus curando 10 leprosos. E convém repetir um pouquinho para ficarmos bem claros o objetivo desse Evangelho. Jesus via do norte, da Galiléia, ia para Jerusalém e tinha que passar pelo território da Samaria. A Galiléia fica ao norte, Samaria ao centro, e ao sul temos a Judéia, onde está Jerusalém. A Samaria era habitada por um povo que não era judeu de raça, fruto de inúmeras migrações. Aquele povo ali, embora não fosse judeu de raça, era costume do povo naquela época, quando chegavam num determinado lugar, adotavam a religião do povo daquele lugar. E assim os samaritanos, como eram chamados, embora não fosse da raça judaica, ou não fosse de uma raça que eles consideravam raça pura, pelos judeus, eles procuravam seguir a lei de Moisés. Só que os judeus rejeitavam e consideravam os samaritanos como um povo pagão, porque não adoravam o verdadeiro Deus ou não tinham a pureza da raça. Então não aceitavam que os judeus fossem a Jerusalém. Então os judeus, eles adoravam a Deus no monte, na Samaria, os samaritanos adoravam na Samaria, no monte Garizim. Só que agora nós vemos Jesus descer da Galiléia para Jerusalém e passar entre a Samaria e a Galiléia, e vão a ele 10 homens leprosos, 9 judeus e um samaritano. A dor os uniu. A dor muitas vezes nos une e tira de nós todo o preconceito. E na hora de sofrer não existe preconceito, todos sofremos. Os leprosos, eles não podiam nunca ter o contato com as pessoas. Viviam em grupos, fora da cidade, porque a lepra era considerada uma doença impura,
muitos a tinham como fruto do pecado. Por isso os leprosos não tinham nenhum convívio social. Ficavam em grupos, muitas vezes em cavernas, longe da cidade, andavam com roupas próprias, muitas vezes cabelos desgrenhados. E quando iam se aproximar de alguém, eles tinham que gritar de longe: impuro, impuro, impuro. Por isso nós entendemos 10 leprosos irem ao encontro de Jesus e ficarem ao longe. E ao longe gritaram para Jesus: Jesus, mestre, tende compaixão de nós. Quando um leproso ficava curado, porque lepra não tinha o sentido que tem para nós hoje, a lepra foi descoberta como doença muito tempo depois, mas naquele tempo qualquer doença de pele era chamada de lepra. Então, em certo sentido, poderia até haver curas. E quando alguém curava por algum motivo, um milagre, por exemplo, e acontecia, a pessoa, para voltar ao convívio social, tinha que se apresentar a um sacerdote, e o sacerdote fazia uma cerimônia de purificação. Olhava a pessoa e declarava que aquela pessoa estava pura, poderia voltar ao convívio social. Então nós entendemos porque quando eles gritaram: Jesus, mestre, tende compaixão de nós, Jesus disse: ide e apresentai-vos aos sacerdotes. E os 10 foram. Os 9 judeus foram a Jerusalém, e o samaritano foi ao Monte Garizim. E quando iam, ficaram curados. O samaritano volta, e aí já chega perto de Jesus, já se sentindo curado, e se prostra diante de Jesus e diz, e agradece. E vem dar glória a Deus, vem agradecer. E Jesus, então, naquele momento, pergunta: onde estão os outros 9? Não foram 10 os curados? E ninguém veio dar glória a Deus, ninguém veio agradecer e louvar a Deus, senão esse estrangeiro. Este que é considerado inimigo, que é considerado impuro. Os judeus odiavam os samaritanos. Só esse estrangeiro, e este é samaritano. E Jesus então manda que ele se levante e diz: levanta, a tua fé te salvou. Nós tiramos dessa passagem do Evangelho algumas reflexões. Eu gostaria de falar para vocês em 3 reflexões que nos vêm fruto desta leitura. A primeira é de que existem males no corpo e males na alma. Existem males no corpo, nós sabemos, as doenças, mas existem males da alma que são muito piores que os males do corpo. Os males da alma são os pecados, e muitas vezes os pecados, quando são repetidos, eles se tornam verdadeiros vícios. E nós diferenciamos o pecador que faz o pecado ocasional, que cai uma vez ou outra, daquele que repete os pecados e de tanto repetir, cria como que uma segunda natureza na sua alma e se torna o que nós chamamos de consuetudinário, ou seja, aquele pecador que de tanto cometer as mesmas coisas já se torna um viciado no pecado. Cria essa segunda natureza, como eu disse, é o pecado de costume, que é uma doença. Então a doença do pecado é uma, mas a doença do vício já é uma outra, muito mais profunda. É como uma lepra na alma, como dizem os santos padres. A lepra da alma é exatamente o pecado, mas não só o pecado, mais do que isso, é o costume de pecado. E como nós vemos hoje que as pessoas já perderam a noção de pecado, porque de tanto fazerem, de tanto viverem num ambiente ruim, e de tanto assistirem e verem as pessoas todas cometendo os mesmos erros, nós terminamos nos acostumando com o mal e terminamos fazendo também, achando que todo mundo faz, não tem nada demais.
eu posso fazer também. Poderíamos citar aqui inúmeros exemplos, não vem o caso agora, mas é preciso tomar o cuidado, porque Deus tem uma lei muito clara, e o que é pecado continua sendo pecado, o que é erro continua sendo erro, independente se a pessoa acha ou não. É algo objetivo. O erro é sempre erro, a mentira é sempre mentira, a verdade é sempre verdade. Então não é porque a maioria quer uma coisa e que é errada que aquilo passa a ser verdade. Porque a verdade, ela não depende da maioria. Aliás, Santa Teresa dizia: eu e Deus somos a maioria. Porque a verdade depende dela mesma, e nós somos servos da verdade. E mesmo que o mundo inteiro esteja na mentira, nós temos um compromisso com a verdade. Porque a verdade é o próprio Cristo. Como ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos que ter esse cuidado de tanto nós vermos as coisas erradas, de nós nos acostumarmos com o erro. Todo mundo faz, agora é assim, antigamente era diferente, hoje mudou, as pessoas todas fazem, então agora a lei de Deus é outra. Não é assim. E Jesus é esse que vem curar. Quando ele chega para aquele homem e diz: a tua fé te curou, ou a tua fé te salvou, quer dizer, Jesus curou a lepra do corpo, mas o que é mais importante naquele momento, curou a lepra da alma. Nós somos muito cuidadosos com o nosso corpo, e devemos ser, porque nosso corpo é templo do Espírito Santo. Devemos nos alimentar, devemos descansar, devemos cuidar da saúde, é claro, mas um compromisso muito maior nós devemos ter com a nossa alma, que também pode ficar doente e viciada. E o que é pior, nós podemos, com a alma viciada, se não nos arrependemos, irmos para o inferno. Por isso disse Jesus: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Então a alma tem a primazia. Deus, a alma e o corpo. Esta é a perfeita ordem. E Jesus é esse que vem curar, não só o corpo, mas vem curar, sobretudo, a alma. Ele nos cura a alma nos inspirando, nos cura a alma com a sua graça, nos cura a alma no sacramento da confissão e nos cura no dia a dia. O curar aí também tem um sentido de cuidar. Ele cuida de nós, nos dando todos os meios. Não podemos nunca, olhando para as nossas mazelas, nos vitimizarmos, dizendo: pobre de mim, coitado de mim, não tenho jeito, minha vida é assim, vou ser assim e pronto. Não. Jesus sempre cura. Coloca algumas condições, mas ele sempre cura. Aí vem o segundo ponto da nossa reflexão de hoje. Qual foi a condição para Jesus curar aquele samaritano, não só no corpo, mas curar na alma? Foi a fé dele. Jesus disse: a tua fé te salvou. E o que é a fé? No catecismo diz: a fé é uma adesão da nossa inteligência às verdades reveladas. Sim. Mas não é apenas uma adesão intelectual, eu acredito em tudo aquilo que Deus falou por causa da autoridade dele. Claro que é isso, mas é mais do que isso. Tem um sentido mais amplo. A fé é uma resposta que nós damos a Deus que vem a nós, com as verdades e com o seu amor, dizendo: eu quero participar da tua vida, eu quero viver contigo. E nós dizemos sim. E aí passamos a ter Deus em nós, como que antecipando a vida eterna, já para agora. Como diz São Paulo na Epístola aos Hebreus, a fé é a substância das coisas que esperamos. E já participamos dessas coisas. Quer dizer, a fé já é a vida eterna hoje. Agora. De modo que é com essa fé que me leva a ter uma grande confiança,
Quando aqueles leprosos disseram, Jesus, mestre, tem compaixão de nós, Jesus disse, ide aos sacerdotes, eles ainda não estavam curados e foram. A primeira parte da fé eles fizeram, eles foram. E no caminho é que ficaram curados. A fé que leva à oração, eles foram porque pediram a Jesus. E a oração em comum, não só a oração individual, mas foi uma oração comunitária. Daí o nosso compromisso da nossa oração também com a igreja, a oração com Cristo na liturgia, porque quem faz a liturgia é o próprio Cristo, que adora ao Pai, faz o culto ao Pai, e nós, como membros do corpo místico de Cristo, participamos. Liturgia é exatamente isso, né? É o culto público que o Filho faz ao Pai junto com a sua igreja. Por isso a liturgia não nos pertence, a liturgia é da igreja. É esse culto público e responsável. É um absurdo hoje as pessoas quererem fazer cada uma a liturgia do seu jeito. E celebra a missa de diversas formas e as equipes de liturgia muitas vezes ficam inventando novos modos para serem mais agradáveis a cada vez, para cada domingo coisas mais agradáveis. Não, isso não é correto. Porque liturgia, nós não somos donos. Não é um grupinho da paróquia que é dono da liturgia. A liturgia é da igreja. E a igreja é quem regula isto, dando uma abertura aqui e acolá para alguma ou outra coisa diferente, mas, na verdade, a liturgia é regulada pela igreja. Dentro daquilo que a igreja prevê e coloca, porque a liturgia, o liturgo é Cristo, que se oferece com a sua igreja. Da importância da nossa participação ativa e frutuosa na liturgia, sobretudo na Santa Missa, para que assim possamos receber todos os frutos e esses frutos permaneçam no dia a dia. Quando aqueles homens gritaram em conjunto, assim nós hoje dissemos no Glória, por exemplo, adoramos-te, glorificamos-te, nós te adoramos, nós te glorificamos, nós te damos graças, nós te agradecemos, nós te pedimos perdão, Cordeiro de Deus. Fizemos isso no plural, quer dizer, em conjunto. Isso é uma expressão de fé. E foi essa fé, né, que tocou no coração de Jesus para a cura daqueles homens. De modo que é preciso ter essa fé, aderir ao nosso Senhor e procurar viver com o nosso Senhor, claro. Mas há um terceiro ponto na leitura de hoje, que é a importância e a necessidade da gratidão. Falar de gratidão hoje é um pouco difícil, porque as pessoas não têm mais, na maioria não tem mais gratidão, não sabem mais serem gratos. Isso é normal, quer dizer, normal, não é normal, mas é comum, porque, como diz Romano Guardini, ele fala que a sociedade moderna é fruto da Revolução Francesa e fruto daquilo que Rousseau chamava de contrato social, que as pessoas fazem uma espécie de contrato social e se ajeitam, se acertam, de modo que hoje as pessoas estão mais preocupadas com direitos e deveres, e quando um faz uma coisa para o outro recebe porque é meu direito. Sem falar depois da influência marxista que há na sociedade, que as pessoas ficam só reivindicando e uma espécie de luta de classes. Quando alguém dá uma coisa para o outro, não dá mais do que o direito. Então a gente não vê mais filho agradecendo a mãe porque diz que é meu direito, a mãe tinha obrigação, né? Não vê mais uma pessoa agradecendo a outra porque é meu direito. Então esta mentalidade fez com que passassem por cima de uma virtude que é humana, mas que é sobrenaturalizada, que é a virtude da gratidão. Poucas pessoas agradecem às outras o bem que as outras fazem. Isso não é só falta de educação, mas falta de respeito ao próprio Deus, porque Deus cuida de todos nós, ou diretamente, ou através de outros. Então, se eu tenho o meu alimento, um prato de comida, Deus me deu através de algumas coisas, de algumas pessoas,
através do trabalho o trabalho que eu fiz, enfim, não importa. Importa que tudo vem de Deus. Eu tenho que agradecer a Ele. Por isso Cristo fala para aquele homem: onde estão os outros 9? Só veio este dar glória a Deus, e esse que é estrangeiro. Então nós devemos sempre agradecer a Deus tudo que Deus nos dá, e muitas vezes nos dá através de outras pessoas. Então devemos agradecer as pessoas, aprender a agradecer, aprender a ter a virtude da gratidão. E a gratidão, em primeiro lugar, é um reconhecimento do bem que o outro me fez. Eu tenho que reconhecer. Puxa, o outro me fez isso, eu tenho que reconhecer. E reconhecer e não dizer eu mereço ou eu tenho direito. O outro tem obrigação. Eu tenho que agradecer e reconhecer dentro de mim. E depois falar, expressar essa gratidão de alguma forma. E no terceiro estágio, não só reconhecer e expressar a minha gratidão, como fazer alguma coisa para aquela pessoa, como uma espécie de retribuição por aquilo que a pessoa fez para mim. É a terceiro estágio da gratidão, como nos explica Santo Tomás. Por isso nós dizemos o obrigado, porque eu me obrigo a, de alguma forma, a restituir aquilo que a pessoa me fez. E eu digo obrigado, obrigado. Aprendamos, pois, a agradecer a Deus, porque todo o bem que nós temos vem de Deus. Ele que é o sumo bem. Então, quando nós agradecemos, damos glória a Deus, ou diretamente ou através daquela pessoa que nos deu aquele bem, que nos fez aquele favor. Então, sejamos sempre gratos. Olhemos esse episódio da cura dos 10 leprosos e aprendamos isso. Primeiro, a importância de nos curarmos e pedirmos sempre essa cura da alma. Segundo, a necessidade de termos fé e vivermos a fé. E terceiro, aprendermos sempre a agradecer a Deus e às pessoas umas às outras que nos fazem o bem para a glória de Deus. Amém. Fiquemos todos de pé e professemos juntos a nossa fé. Creio em um só Deus,